Entramos aqui neste lugar precisando ouvir o Senhor falar conosco. Fala, Deus, através da Tua palavra nesta noite, e que se cumpra neste lugar aquilo que está no Teu coração, e que prevaleça sempre a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz de estar com os irmãos em mais uma oportunidade, e quero trazer também um abraço do pastor Márcio para esta igreja. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho, no capítulo 19 de Lucas, a história do publicano Zaqueu. Lucas começa a história dizendo que Jesus entra em Jericó. E essa entrada de Jesus em Jericó ela é muito significativa, pois a Jericó que Jesus foi naquele momento fica perto da antiga cidade de Jericó, que Josué havia destruído junto com seus soldados. A entrada que Jesus fez naquela cidade fez com que o mestre tivesse dois encontros que ficaram marcadas na história da fé. O primeiro encontro foi o encontro de Jesus com Zaqueu, e o segundo encontro foi na saída da cidade, quando Jesus encontra o cego Bartimeu. Jericó, esta cidade, é considerada a cidade mais antiga existente ainda no mundo, com mais de 10 mil anos. É nessa cidade, é neste contexto que nós vamos encontrar uma das mais belas histórias de conversão da Bíblia Sagrada. Durante o domínio de Roma sobre a Judéia, a sociedade ela era dividida em diversas classes. E em uma dessas classes estavam os publicanos. Os publicanos eram judeus, coletores de impostos, que trabalhavam para o Império Romano, e automaticamente esses publicanos eram pessoas rejeitadas pelo seu povo, eram pessoas discriminadas pelo seu povo, porque esses publicanos cobravam impostos além do que era devido do seu próprio povo. Então Zaqueu, sendo judeu, era cobrador de impostos, que trabalhava a serviço do Império Romano. Os publicanos naquela época eram detestados pelos judeus. Eram considerados traidores, ladrões, pessoas que só queriam roubar o seu próximo, roubar do seu próprio povo. E esse ódio, essa rejeição se estendia também para as suas famílias. O publicano não era rejeitado sozinho. O publicano não era excluído do convívio social sozinho. A sua família também sofria por conta da conduta errada que o homem da casa, que o cabeça da casa fazia. Zaqueu foi ensinado nos caminhos da lei de Moisés e dos profetas. Como um bom judeu, de família judaica, Zaqueu cresceu sendo ensinado as leis de Moisés. Aquilo que os profetas haviam pregado. Porque a tradição judaica passar de pai para filho, as leis mosaicas, as palavras dos profetas, a criança já cresce sendo ensinada nos caminhos do Senhor. Como bom judeu, Zaqueu foi circuncidado. Zaqueu participava dos cultos do templo. Zaqueu participava de todas as festas judaicas com a sua família. Zaqueu ouvia as palavras dos profetas. Zaqueu participava de todas as reuniões com as suas famílias. Mas no decorrer do tempo, a história de Zaqueu começou a tomar um novo rumo.
Naquela época que Zaqueu vivia, o templo do Senhor estava corrompido. Os fariseus estavam corrompidos. Os sacerdotes estavam corrompidos. As pessoas que serviam no templo estavam corrompidas. E Zaqueu, vendo toda aquela situação, acabou também se corrompendo. Virou um publicano, cobrador de impostos. Era reconhecido e conhecido pelo convívio social como ladrão, como traidor. Um menino que foi criado e instruído nas leis do Senhor, agora está vivendo longe da presença de Deus, fazendo coisas que desagradavam a Deus, ferindo o seu próximo, machucando, maltratando o seu próprio povo. Igual as outras famílias que viviam na Palestina e no Império Romano, a estrutura familiar era patriarcal. Formava um clã onde o patriarca, ou o pai da família, o homem da casa, administrava os trabalhos e a vida de todos que ali viviam com ele. Ou seja, o homem da casa, o pai, o marido, era quem comandava todas as coisas dentro de casa. Estava sobre ele a autoridade do lar. E diante disso, diante desse fato, podemos dizer e afirmar que Zaqueu era casado e respondia por todas as ações da sua família. Zaqueu tinha esposa, filhos e servos que viviam debaixo da sua autoridade. Mas a vida corrupta de Zaqueu, as suas más atitudes, recaíam também sobre a sua casa. A forma errada que Zaqueu vivia, recaía também as consequências sobre a sua esposa, sobre os seus filhos. A sua casa, a sua família sofria constantemente devido à forma errada que o pai, o patriarca, o cabeça da casa, o esposo vivia. Certamente os filhos de Zaqueu eram rejeitados na escola. Certamente os filhos de Zaqueu não tinham com quem brincar nos intervalos do recreio. Porque quem queria brincar com o filho de um bandido, de um ladrão? É certo que quando a criança fosse para a escola, a mãe já falava: olha, não brinca com o filho de Zaqueu, porque Zaqueu é um ladrão. A esposa de Zaqueu poderia não ter amigas, porque quem queria se relacionar com uma esposa de um homem como Zaqueu, de um ladrão, de um corrupto? A família de Zaqueu sofria as consequências do erro do seu esposo. A esposa sofria, os filhos sofriam devido ao erro do marido. Mas a história vai se desenrolando. Os publicanos eram totalmente rejeitados pelo seu povo. Não podia participar dos cultos na sinagoga. Não podia participar das reuniões do templo. Os publicanos não podiam sequer oferecer o seu sacrifício no altar a Deus. Ninguém queria contato com um publicano. Todo mundo queria distância. Para você ter ideia, os publicanos tinham o mesmo status das prostitutas, dos leprosos, onde ninguém podia se aproximar. Ninguém queria estar perto deles. Esse era Zaqueu. O homem que todos queriam distância dele. Um homem que ninguém queria se relacionar com ele. Bem como também com a sua família. Lucas, ele faz questão de deixar registrado a condição pecaminosa de Zaqueu. Lucas capítulo 19, versículo 7 diz: e todos vendo isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Um homem pecador no hebraico
ele é um termo que diz Ishishkot, que significa homem cheio de pecado, homem reprovável. E Lucas registra na Bíblia Sagrada qual era o caráter de Zaqueu. Um homem reprovável, um homem cheio de pecado. Essa era a conduta de Zaqueu. E Lucas faz questão de deixar registrado na história da Bíblia qual era o caráter de Zaqueu. Um homem de conduta totalmente errada. Um homem com muitos pecados. Um homem reprovável. Olha a situação de vida de Zaqueu. Olha o exemplo que Zaqueu estava dando para os seus filhos que estavam crescendo. Olha o exemplo de marido que Zaqueu tinha dentro da sua casa para com a sua esposa. Que orgulho que o filho teria de olhar para Zaqueu e dizer que ele era o seu pai. Que exemplo Zaqueu estava dando para os seus filhos? Como os filhos de Zaqueu iriam crescer e crescer como um pai. A arca de Deus representa a presença de Deus. Zaqueu estava vivendo longe da presença de Deus. E olha a forma deplorável que aquele homem se encontrava. Como tem sido a sua conduta? Como você tem vivido? Quem é você para os seus filhos? Quem é você para a sua esposa? Quem é você para o seu marido? Quem é você para os seus pais? Quem é você para a sociedade, para a comunidade a qual você está inserido? Quem é você? Quem as pessoas olham para você e dizem quem você é? Zaqueu, as pessoas olhavam e diziam que ele era um ladrão, que ele era um corrupto. Mas vale a pena dizer que Zaqueu estava vivendo longe da presença de Deus. Apesar de conhecer as leis, apesar de que Zaqueu conhecia qual era a vontade de Deus para a sua vida. Os pais de Zaqueu conheciam a Deus, queriam instruir o seu filho diante da presença do Senhor, até colocar o seu nome Zaqueu, que significa minha pureza. Zaqueu significa minha pureza. Mas aquele que era para ser puro se corrompe. Os pais deram destino de bênção para o filho. Mas o filho que era para ser puro, ao decorrer da sua vida, se corrompe. Volta as costas para Deus. Assim era o pai, o esposo e o filho Zaqueu. Esse era o Zaqueu da Bíblia. Mas existia algo dentro de Zaqueu. Zaqueu conhecia a palavra de Deus. Zaqueu sabia quem era Deus. Oh, glória. Zaqueu sabia o que Deus havia feito em benefício do seu povo, porque os seus avós falavam o que tinha acontecido. Os seus pais haviam transmitido toda a história de vida do seu povo para o seu filho Zaqueu. E dentro de si, Zaqueu carregava o ensinamento que ele recebeu dos seus pais. A palavra estava lá dentro. Bastava apenas um momento para ela vir à tona e ele se voltar para a presença de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus
vapor trabalhando no seu ministério, curando os enfermos, libertando os cativos, libertando os endemoniados, curando os cegos, enfim. Jesus estava trabalhando a todo vapor. E a notícia chega aos ouvidos de Zaqueu, porque ele ouviu lá em Isaías que o Messias iria vir, que o Filho de Deus iria se manifestar na terra. Ele conhecia as leis e os profetas, ele conhecia a palavra de Deus. E ele ouve dizer que Jesus está na terra fazendo milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Zaqueu ouve que Jesus iria passar na sua cidade, Jericó. Ele ouviu que Jesus passaria por ali. Zaqueu ouve que Jesus passaria em Jericó. E nasce no coração de Zaqueu o desejo de querer ir ver quem é esse Jesus. Querer ver de perto quem é aquele que curava os cegos. Nasce no coração, na alma de Zaqueu o desejo de ver quem era aquele que ressuscitava os mortos. Foi a sua própria vontade? Não. Foi o Espírito Santo que se manifestou dentro de Zaqueu e implantou no coração dele e na alma de Zaqueu o desejo de ver e conhecer quem era Jesus de perto. Você não veio aqui nessa noite porque o seu amigo te convidou. Você não veio aqui nessa noite porque a sua esposa te convidou, porque quis agradar alguém. Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo deseja falar ao teu coração. Você veio aqui nesta noite porque Deus tem um encontro marcado contigo neste lugar. E você veio aqui e a tua vida nunca mais será a mesma. Zaqueu tinha no seu coração um vazio enorme na sua alma. Era um homem próspero, era um homem com muitos bens, com riquezas, com dinheiro, mas era um homem infeliz dentro da sua alma. Era um homem que carregava o peso da culpa do pecado nos seus ombros. Era um homem que não tinha paz para colocar a cabeça no travesseiro para dormir, porque ele sabia que durante o dia ele havia roubado as pessoas, porque ele sabia que durante o dia ele havia defraudado as pessoas. Zaqueu era um homem que tinha dinheiro, tinha bens, tinha riqueza, mas ao mesmo tempo não tinha nada. A sua alma estava vazia de Deus. A sua alma estava longe do Criador. A sua família estava pagando um preço devido às suas coisas erradas que ele fazia. Zaqueu tinha tudo, mas não tinha nada. E o vazio consumia dia após dia a alma de Zaqueu. Mas um dia Jesus está passando em Jericó. E Zaqueu deseja conhecer quem é esse Jesus. A Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. E estava passando com seus discípulos, a multidão seguindo a Jesus. E Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia porque era pequeno. A multidão apertava o mestre. E Zaqueu decide subir em uma árvore. Ele calcula mais ou menos aonde Jesus iria passar, sobe na árvore. E lá de cima fica observando toda a movimentação. A multidão vem vindo, o povo vem caminhando, mas o que me chama a atenção nessa história é que eu não vejo Jesus curando nenhum cego. É que eu vejo Jesus entrando em Jericó e não vejo ele curando nenhum paralítico, ressuscitando nenhum morto. Jesus estava indo em Jericó com um propósito: se encontrar com Zaqueu. A multidão apertava Jesus e a Bíblia não registra nada que Jesus curou alguém. Jesus entra em Jericó
Jericó e você não vê o morto sendo ressuscitado? Porque Jesus tinha um propósito: se encontrar com Zaqueu. Aleluia. Glórias e glórias. Centenas de pessoas apertavam ele, queriam tocar nele, mas Jesus queria se encontrar com apenas um homem: Zaqueu, o publicano. E a Bíblia diz que Jesus vai caminhando, a multidão apertando. E quando Jesus chega perto de onde Zaqueu está na árvore, a Bíblia diz que Jesus olha para cima, vê o homem em cima da árvore e diz: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa. Como pode? A multidão aperta Jesus, centenas de pessoas. Ele observa um homem em cima da árvore e chama aquele homem pelo seu nome, sem ao menos nunca ter visto aquele homem. O encontro já estava marcado na eternidade. Zaqueu não sabia, ele achou que ele ia ver Jesus passando de longe. Mal sabia Zaqueu que Jesus já havia marcado aquele encontro com ele. Agora imagina a situação de Zaqueu, para poder chegar perto de Jesus. Enquanto, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar que enquanto Jesus vinha caminhando com a multidão que o cercava, Zaqueu em cima daquela árvore, algum judeu passava ali embaixo, olhava para ele e falava: desce daí, seu ladrão, vai embora, traidor, você não pode ficar aqui no nosso meio. O que você está querendo aqui vendo esse Jesus? Vai para sua casa, ninguém quer você aqui perto de nós. E Zaqueu, ouvindo todas aquelas afrontas, todas aquelas palavras, e mesmo assim ele permaneceu firme, e mesmo assim Zaqueu continuou ali esperando Jesus chegar ao seu encontro. Zaqueu enfrentou, além da sua estatura, as barreiras que as pessoas lançaram contra ele, e mesmo assim Zaqueu não desistiu de se encontrar com Jesus, porque ele sabia que só Jesus poderia preencher o vazio do teu coração. Zaqueu sabia que só Jesus poderia mudar a história da tua casa. Zaqueu sabia que só Jesus poderia mudar a história de vida dele, e não é diferente com a minha e com a sua vida. Se você veio aqui nessa noite é porque você sabe que só Jesus pode mudar a tua história. Você está aqui nesta noite porque você sabe que só Jesus pode levar a salvação na tua casa, aos teus filhos, ao teu esposo, à tua esposa. É só Jesus que tem o poder para mudar a história de um homem e de uma mulher. Jesus chama Zaqueu: desce da árvore, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Não é amanhã, não é sexta-feira, não é sábado, não é domingo, é hoje. Deus está chamando alguém pelo nome nessa noite, dizendo: desce depressa. Desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Desce depressa, é hoje. Não espera mais. Não há mais tempo para esperar. Não há mais o que esperar. Desce depressa. É hoje que eu quero entrar na tua casa. É hoje. É hoje. É hoje. Deus está falando
e deixar Ele entrar na tua casa. Deus está falando com alguém neste lugar. É tempo de abrir a porta do teu coração e deixar Ele entrar. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Cuidado. Deus tem pressa contigo. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus usa o termo desce depressa. No original significa declinar, diminuir. Ou seja, em outra tradução ou outro nível de interpretação, Jesus disse para Zaqueu: se diminua, se humilhe. Olha que incrível. Um homem no meio de uma multidão. Jesus chama ele para descer da árvore pelo nome e fala: se humilha. Desce daí, se humilha. Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Sem ao menos ter visto ele, Jesus sabia qual eram as ações de Zaqueu, qual eram as atitudes de Zaqueu. E Jesus disse: desce depressa, se humilha, porque eu quero entrar na sua casa. Jesus te conhece. Jesus sabe o que você faz e o que você deixou de fazer. Talvez a sua esposa não sabe o que você fez hoje, mas Jesus sabe. Talvez os seus filhos não sabem qual tem sido a sua conduta, mas Jesus sabe. Talvez o seu pastor não sabe quem você é de verdade, mas Jesus sabe. É por isso, querido, que Ele prepara uma noite como essa para poder te chamar e para te pedir para descer da árvore depressa e se humilhar diante dEle, porque Ele deseja mudar a tua vida, porque da forma que você está vivendo hoje, você não vai chegar ao céu. Aleluia. Não vai chegar no céu. A arca de Deus na casa de Obed-Edom trouxe prosperidade, bênçãos, enquanto ali ela esteve. Talvez você veio aqui querendo levar a presença de Deus para dentro da sua casa, para você ficar rico, ter um carro novo, uma casa nova. Ei, me perdoa se eu estou frustrando o seu desejo nessa noite. Mas o que Jesus deseja é entrar na sua casa e levar a salvação à sua vida e à sua família. Isso é muito mais importante do que um carro novo. Isso é muito mais importante do que um emprego diferente. Isso é muito mais importante do que alguns milhões na sua conta. A presença de Deus dentro da nossa casa, levando a salvação, é muito mais importante do que tudo aqui nessa terra. Porque a Bíblia nos diz: o que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Um dia nasceu dentro da minha alma o desejo de conhecer esse Jesus. Fui a um culto, tive um encontro com Ele, levei a presença dEle para dentro da minha casa, aonde havia desordem, aonde tudo estava fora do lugar. E quando eu decidi fazer como Zaqueu, descer da árvore, me humilhar, levar ele para dentro da minha casa, a salvação chegou dentro do meu lar. Os meus pais foram salvos, a minha irmã foi salva. Glória a Deus. Aleluia. É isso que a presença de Deus dentro da nossa casa ela quer fazer. Levar a salvação para a sua família. Levar a salvação para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Zaqueu ouve a voz de Jesus e, sem pensar, a Bíblia diz que Zaqueu desce daquela árvore com pressa e recebe Jesus com alegria.
Jesus ele vai na contramão das coisas. Ninguém queria ficar perto de Zaqueu, rejeitado, excluído, mas Jesus faz ao contrário. Zaqueu, desce daí que eu quero ir com você para a sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa, alegre, pega Jesus e vai para casa. Os leprosos ficavam longe das pessoas, até mesmo da família. Mas quando chegava perto de Jesus, eles tocavam em Jesus, eram curados. As pessoas doentes naquela época em Jerusalém tinham que ficar longe de todo mundo, para não contaminar ninguém. Mas Jesus queria ficar no meio dos doentes. Jesus queria e se assentava na mesa dos pecadores, dos escarnecedores. E aquilo escandalizava as pessoas. E não foi diferente com Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, as pessoas começaram a dizer e murmurar: como pode Jesus entrar na casa de um homem pecador, de um homem reprovável? Jesus entra na casa de Zaqueu. Estão todos ali reunidos. Jesus não pregou ainda. Jesus ainda não falou nenhuma parábola, não liberou nenhum sermão. E a Bíblia vai dizer que Zaqueu se levanta e fala para Jesus: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se eu tenho defraudado alguém em alguma coisa, eu quero restituir quadruplicado, 4 vezes mais. Jesus apenas senta na casa de Zaqueu. Não precisou abrir a boca para falar nada para Zaqueu se arrepender dos seus pecados. A presença de Jesus constrange Zaqueu de tal forma que ele se arrepende de tudo de errado que ele havia feito. Apenas a presença de Jesus já é o suficiente, já é o bastante para transformar a sua vida. A presença de Jesus dentro da sua casa já é o bastante para salvar a sua família. Não precisa de dinheiro, não precisa de barganha, é a presença dele que leva a transformação e a salvação. Jesus não prega, Zaqueu se arrepende. E Zaqueu, e Jesus vai dizer, depois que Zaqueu se arrepende, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. A salvação vem mediante arrependimento. A libertação vem mediante o arrependimento. A mudança de vida, de caráter, vem mediante o arrependimento. Zaqueu se arrepende, a salvação chega. A Bíblia diz que a salvação veio a esta casa. Ou seja, Zaqueu tinha autoridade. Era o homem, o sacerdote do lar. E quando o homem tomava uma decisão importante, toda a família obedecia e seguia a decisão do homem. Naquele dia a salvação não chegou só para Zaqueu, chegou para a esposa, para os filhos e para os servos de Zaqueu. Para os servos também. E Jesus termina dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu tinha tudo, muitos bens, muitas riquezas, mas não tinha a presença de Deus na vida dele. Mas não tinha a presença de Deus dentro da sua casa. Mas quando ele tem um encontro genuíno com Cristo, ele se arrepende e a sua vida é transformada. A vida da sua família é transformada. Assim como aconteceu na minha vida, também pode e vai acontecer na sua vida. Assim como aconteceu na vida de Zaqueu naquele dia, Deus preparou este momento para você. Talvez eu estou pregando aqui para alguém que conhece a palavra, que foi ensinado na palavra,
que teve a sua infância na igreja, na presença de Deus, a sua adolescência, a sua juventude, não sei, mas que por algum motivo no decorrer da vida se afastou da presença de Deus, deixou os ensinamentos de lado e quis viver as suas vontades. Talvez eu esteja pregando aqui para alguém, para alguma família que não tem a presença de Jesus dentro da sua casa, mas Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, prepara essa noite para te dizer: desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Desce depressa, Zaqueu. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Aleluia. Zaqueu poderia ter desistido. Zaqueu poderia ter continuado a sua vida. Mas ao ter um encontro verdadeiro com Jesus, ele abriu mão de tudo que ele tinha para viver uma vida de intimidade com o Mestre. Alguém precisa renunciar a algo aqui nesta noite. Deus está falando que alguém precisa abrir mão de alguma coisa aqui nesta noite que está te afastando da presença dEle. Deus está falando com alguém aqui nesta noite: abra mão, abandona o que você está fazendo, deixa isso de lado, que isso está acabando com a sua vida, deixa isso de lado, que a tua família está pagando alto preço pelas coisas erradas que você está fazendo. Deixa de lado, abandona, não carrega mais isso contigo, carrega agora a presença de Deus para dentro da sua casa, querido. Abandona essas coisas, assim como Zaqueu abandonou. Ah, Deus, mas eu não posso deixar de fazer isso, porque eu vou deixar de ganhar o dinheiro aqui. Eu não posso deixar de fazer isso, porque eu vou perder outra coisa ali. Abandona, porque a presença de Deus, ela é muito mais importante na sua vida do que esse dinheiro que você tem ganhado de forma ilícita. Abandona. Jesus está às portas. Logo, logo a trombeta irá soar no céu. Aleluia. E se você estiver dessa forma, sem a presença dEle, longe da presença dEle, infelizmente você vai ficar. Se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu sei que esta é uma campanha, mas na campanha Jesus, Ele também salva, Ele trata, Ele fala o que quer, da forma que quer, do jeito que quer. Talvez os seus desejos foram frustrados nesta noite. Talvez você entrou aqui pensando que iria receber a chave de uma casa nova, de um carro novo. Mas Jesus, Ele quer te dar muito mais do que isso. Ele quer te dar a presença. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, esta é a Tua palavra, meu Deus, que foi ministrada nesta noite. Eu não conheço o coração dos meus irmãos que aqui estão, daqueles, ó Pai, que estão nos vendo pela internet, mas o Senhor conhece. O Gauacel Inimanto que é de Plaua. Meu Deus, a Tua presença nos constrange. A Tua presença nos faz rever os nossos conceitos. A Tua presença nos faz, ó Deus, parar, pensar e analisar a forma que nós estamos vivendo, nos comportando dentro de casa, no trabalho, na escola, na faculdade, diante da sociedade. Talvez alguém entrou aqui nesta noite, ou que está nos vendo,
tem vivido uma vida como Zaqueu vivia, longe do Senhor, fazendo coisas erradas que desagradam ao Senhor. Mas o Senhor é um Deus de oportunidades. Quantas oportunidades talvez o Senhor já deu para essa pessoa e ela preferiu trilhar outros caminhos. Porém, mais uma vez, o Senhor dá mais uma oportunidade, Deus. Mais uma chance desta pessoa voltar para casa. E eu me alegro, Senhor, porque o Senhor um dia me deu esta oportunidade. Eu abracei, levei a Tua presença comigo e carrego ela até hoje. Deus, em nome de Jesus, visita os meus irmãos nessa noite, Pai. Meu Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, quebra as correntes, as cadeias, ó Deus, que tem prendido esta pessoa no pecado, nas práticas ilícitas. Pai, em nome de Jesus, visita este esposo, este filho, esta filha, esta esposa. Visita, Pai, esta família nesta noite que tem passado por problemas, dificuldades, lutas. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja nesta vida transformação, cura, meu Deus, em nome de Jesus, que haja restauração nesta casa, que haja restauração deste casamento, que haja restauração na comunhão dos filhos com os pais, dos pais com os filhos, dos irmãos, ó Pai, dentro de casa. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha aqui para mim. A Bíblia diz que Zaqueu era um homem reprovável, um homem que roubava do seu povo, um homem que cobrava impostos além do que era devido a ele. Mas quando Zaqueu se encontra com Jesus, ele deixa de fazer essas coisas. Ele abandona as suas velhas práticas. Assim somos nós. Quando nós nos encontramos com Cristo, as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Quem roubava, não rouba mais. Quem matava, não mata mais. Quem mentia, não mente mais. Quem falava mal dos outros, não fala mais. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. As coisas velhas passam. Eis que agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia vai nos dizer que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha Paulo, apóstolo, missionário, assassino, perseguidor da igreja, e se tornou um dos maiores missionários da história que já passou por esta terra. Paulo matava, não matava mais. Paulo prendia, os cristãos não prendiam mais. Deus quer fazer algo novo na sua vida nesta noite. Deus tem coisas novas para a sua vida neste lugar. Deus tem algo novo para a sua família nesta noite, mas é preciso você tomar uma decisão. Desça da árvore, se humilha, porque Deus deseja mudar a tua história neste lugar. Se existe alguém aqui nesta noite que está vivendo longe da presença dele e quer voltar para os caminhos do Pai, eu quero te convidar a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Ou talvez você deseja tomar uma decisão pela primeira vez e receber Cristo na sua vida para levar para a sua casa. Saia do seu lugar, vem aqui, eu quero orar por você.